Olá, vou apresentar aqui o programinha desenvolvido aqui em Excel, que é o Automotive Systec. Ele é dedicado aí para oficinas automotivas, né? Os vários ramos, automecânica, autoelétrica, oficina de ar-condicionado, estética automotiva e também para oficinas de motos aí, pode usar também, que atende da mesma forma, tá? Então tem aqui essa função tela cheia on-off, que ela na verdade esconde ali aquelas barras de tarefa do Excel e fica mais apresentável aqui e fácil de utilizar. Então eu recomendo eu abrir e clicar aqui nessa tela cheia on-off e ele faz essa maximização aqui da tela e preenche a tela toda do seu computador. A opção aqui primeiro para iniciar tem essa configuração, que é para você escolher onde você vai salvar seus PDFs, os documentos que você vai gerar, para depois enviar para o cliente. Então aqui, clicando aqui, ele abre essa janela, você escolhe onde você quer salvar os PDFs e dá um OK, ele já vai gravar aqui e pronto. Só essa vez você vai fazer isso. Primeira função aqui de cadastrar cliente, vou fazer um cadastro aqui de um cliente aqui para exemplo, tá? Então aqui vou colocar um CPF. Aqui poderia colocar inscrição estadual, mas nesse caso a pessoa física não vai ter. Vou colocar aqui uma rua e um número aqui. Pode fazer o cadastro completo, mas é obrigatório somente o nome e o celular, tá? Celular e um e-mail aqui também. Ok, clicando em cadastrar, eu dei aqui o cadastro realizado. Tá? Caso você queira consultar esse cadastro, você pode vir aqui, tá? Cliente, está aqui o cadastro que acabou de ser realizado. Aí você tem a opção aqui de alterar o cliente, por exemplo, você errou alguma coisa, então você busca aqui o cliente que você acabou de cadastrar e vamos, por exemplo, alterar a rua aqui. Aplicar alterações, então aqui ele veio e já alterou aqui a rua desse cliente. Tem a opção também de deletar, caso queira deletar o cliente, você vai colocar aqui o nome aqui e dar um deletar cliente aqui, mas não vamos deletar esse caso, beleza? Vou voltar para a página inicial. Então o próximo passo é cadastrar um veículo, né? Vamos cadastrar um veículo para esse cliente que a gente acabou de cadastrar. Então vamos colocar aqui uma placa para esse veículo, colocar um modelo, vou colocar aqui que seja um Polo, por exemplo, preto 2008 e o cliente é o que a gente acabou de cadastrar. Então digitando aqui as iniciais do cliente já aparece, você dá um cadastrar, dá um OK, tá legal? Vamos consultar aqui o cadastro que a gente fez. Então tá aqui, ó, a gente cadastrou o Polo, né, com essa placa e é para esse cliente aqui, o Silvio Souza. Tem as opções aqui de alterar o cadastro que foi feito, por exemplo. Aí você busca pela placa, vai aparecer aqui Polo Preto 2008, vamos supor que quer corrigir o ano 2009, alteração realizada, já gravou aqui a alteração. Então o próximo passo é a gente partir aí para emissão de ordem de serviço ou orçamento, tá? Então aqui clicando aqui em emitir ordem de serviço, vai abrir o formulário aqui principal, onde você vai digitar montar o seu orçamento, né, ou ordem de serviço. Aqui tem a opção de você fazer um orçamento ou você pode fazer direto uma ordem de serviço, tá? Vamos seguir o fluxo natural, que é você fazer um orçamento primeiro e depois transformar, depois que o cliente aceitar a sua proposta de orçamento, transforma em ordem de serviço. Então aqui, vamos deixar em ordem de serviço. Vamos procurar aqui o veículo e o cliente para a gente colocar nesse orçamento. Então você vai buscar aqui pela placa, já vai buscar, digitando a placa aqui já vai vir já o modelo do carro que você cadastrou e o cliente que esse carro está associado. Dá um OK, aí ele já preenche aqui essa parte do cabeçalho aqui de cliente e de veículo. Vamos colocar aqui que você está fazendo um orçamento de
troca óleo de motor. Então aqui a gente vai colocar a mão de obra, tá? Então aqui nessa caixinha aqui vai colocar MO, que é a sigla de mão de obra, e o valor dessa mão de obra. Vou colocar aqui R$75 e vamos colocar aqui o material que você vai usar. Óleo motor, por exemplo aqui 15W30, 1 litro, que é aquelas garrafinhas de 1 litro, né? Vamos 5 litros, por exemplo, e aqui você vai colocar que é peça, tá? E aí vamos colocar o valor do litro aqui, 5,90. Então aqui, descendo aqui para baixo, você vai ter os totais aqui, né? O que você colocou de mão de obra, ele somou aqui, peças aqui, você tem a opção de dar um desconto, por exemplo, que ele já muda aqui o total final, mas nesse exemplo vamos deixar a princípio sem desconto, tá? Vai preencher a forma de pagamento, vamos colocar aqui, por exemplo, Pix ou débito. E aqui você tem o campo de observações, que você pode digitar informações referentes à garantia, enfim, ou do vencimento desse orçamento, ou alguma coisa assim que você acha legal colocar aqui. E aí o próximo passo é salvar. Ó, veja que quando você clicou em salvar, ele falou informe o KM do veículo antes de salvar. Então é obrigatório preencher aqui, tá? Como é um orçamento e você provavelmente não vai ter ainda o veículo, ou não vai saber a quilometragem, você pode colocar só um 0 aqui a princípio e salvar, tá? Então fazendo isso, ele vai salvar, tá? Ficou salvo já depois disso. Aí você vai ter as opções aí de gerar PDF, né? Clicando aqui, ele já vai gerar PDF gerado, vai gerar o PDF e já vai abrir aqui o PDF que você acabou de gerar. Aí você pode enviar para o seu cliente aí via WhatsApp, via e-mail, da forma que achar melhor. Tem a opção aqui também de você imprimir direto esse documento, tá? Clicando aqui em imprimir, ele vai já sair direto na sua impressora padrão cadastrada no seu computador, tá? Vamos voltar aqui para a tela inicial. Tá. Aqui a gente tem essa opção resumo das OS, né, das ordens de serviço. Então vamos clicar aqui, tá? Aí eu já tinha anteriormente feito essas ordens de serviço, né? E aqui está o orçamento que a gente acabou de criar, tá? Então aqui você tem a opção, por exemplo, aqui você quer filtrar por uma placa, por exemplo, as ordens de serviço ou o orçamento que tem para essa placa. Então você tem a opção de vir aqui, ó, e filtrar aqui, por exemplo, só dessa placa. Ele vai selecionar só dessa placa. Se tivesse várias ordens de serviço ou vários orçamentos para essa mesma placa, iria fazer uma lista aqui só dessa placa, tá? Todas as opções que tem aqui você pode filtrar, tá? Por cliente, por placa, por veículo, por data da emissão, pelo tipo também, se é uma ordem de serviço ou um orçamento, tá? Então aqui vamos limpar o filtro que a gente fez. Ele volta aqui para a listagem total, tá? Inclusive está aqui a que a gente acabou de fazer com os valores de mão de obra, o valor de peça separadinho e o valor total também aqui, tá? Vamos, como que eu faço para voltar nessa ordem, nesse orçamento que eu estava fazendo, tá? Vamos supor que o cliente autorizou e você vai executar agora esse orçamento, vai se transformar em uma ordem de serviço. Como que você faz? Clica nele aqui, seleciona na linha aqui e tem essa opção ir para a OS selecionada. Você vai clicar aqui, ele veio aqui, abriu aquele orçamento que você havia feito. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar aqui para a ordem de serviço e antes eu quero mostrar também a questão aqui do dashboard, tá? Então aqui nesse dashboard ele vai contabilizando tudo que você vai preenchendo, criando o orçamento e ordem de serviço, tá? Então aqui veja que está selecionado aqui ordem de serviço, né? Então a gente está vendo aqui o que a gente emitiu nesse mês e ano de ordem de serviço, tá? Então aqui a princípio a gente tem R$400 de mão de obra mais 469 de peça e um valor total aí faturado de 869. Você tem a opção de ver também o que tem de orçamento, né, parado assim,
que não se transformou ainda em ordem de serviço. Então você marca aqui e vai estar aqui no caso só aquele que a gente acabou de criar, que ainda é um orçamento, não virou uma ordem de serviço, tá? Então agora a gente vai voltar aqui, vai nela de novo lá, que a gente estava criando, tá aqui e a gente clicou aqui em ordem de serviço, né? Mas a gente não clicou em salvar a alteração. Então a gente vai clicar agora aqui em salvar a alteração e vamos voltar lá no resumo das OS para a gente conferir. Então tá aqui a que a gente acabou de fazer e veja que ela já se transformou numa ordem de serviço. Tá legal? Agora indo de volta lá no dashboard, se eu atualizar aqui, em orçamento não tem nada, que a gente acabou de transformar aquele orçamento em uma ordem de serviço, mas se eu marcar aqui ordem de serviço, ele já acrescentou aquela que a gente acabou de confirmar, transformou de orçamento para ordem de serviço. Tá? Vou mostrar mais aqui uma questão. Você vai, por exemplo, você estava executando essa ordem de serviço e viu que a necessidade de trocar mais uma peça, por exemplo. Então vamos colocar aqui chão do card. É bem normal trocar, fazer troca em troca de óleo, né? Uma peça e vamos colocar aqui um valor para essa peça, tá? Aí aqui embaixo já contabilizou, já somou mais essa peça, tá? Aí a gente vai salvar a alteração. Se a gente voltar lá no resumo da OS, ele já somou aqui mais aquele valor da peça e já atualizou o total também, tá? E se a gente for lá no dashboard para ver, atualizando aqui, ele já aumenta também aqui o valor das peças, tá? Vamos aqui para a página inicial. A princípio são essas as funcionalidades do programa, tá? Se tiver mais alguma dúvida, fico à disposição aí. Obrigado.